começando o quadro que a gente tem feito aqui na Blackbird por dentro da gestão e hoje recebendo o convidado Fabiano, sócio fundador da Kairos e com uma experiência grande aí dentro do mercado financeiro. A gente começa essa série de programas trazendo alguns gestores que têm, um pouco do DNA que a gente acredita aqui dentro da Blackbird, que estão dentro do escopo de observação da casa. E acho que mais importante do que isso, para poder informar as pessoas sobre como são as mentalidades de gestão e como cada uma tem suas peculiaridades e sua importância dentro do universo de investimentos. Fabiano, obrigado pela presença. Obrigado a você, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês aqui na Blackbird para contar um pouquinho da Kairos, como a gente faz as coisas. Estamos à disposição. Fabiano, você quer começar contando um pouquinho do seu background, como que foi fundada a Kairos, qual é a sua história dentro do mercado financeiro? Bom, eu comecei no mercado financeiro na década de 90, num banco de investimento carioca chamado Bolsa Musim já não existe mais. Eu fui gestor de fundo de ações lá por bastante tempo. Posteriormente, o Santander comprou esse banco, eu fiquei no Santander também como gestor de fundo de ações, fui head de ações na Asset do Santander por um bom tempo, depois fui para head de renda fixa e multimercados na Asset do Santander, e em 2008 fui para o Safra, para a Asset do Safra, para ajudar a construir uma franquia lá de fundos multimercado. E até então a casa ainda era muito concentrada nos produtos tradicionais de renda fixa e de renda variável. E com a nova gestão, né, tendo passado para a mão dos filhos do seu José Safra, o Davi, que era o sócio que cuidava ali daquele pedaço do banco de investimento, resolveu dar uma mudada na cara da gestora e trouxe a mim e mais algumas pessoas para ajudar a construir uma franquia de multimercado lá, e que no fundo acabou sendo um grande sucesso, né? Fiquei lá por 10 anos, primeiro como CIO, né, um diretor de investimentos da Asset, depois como CEO da Asset, diretor do banco, e em 2018, ali por comecinho de junho, saí de lá para justamente montar a Kairos. E a ideia de montar a Kairos veio muito em função da percepção que a gente tem do momento que o Brasil estava vivendo, das mudanças que estavam acontecendo do ponto de vista até macroeconômico, né? Vocês entendem bastante disso, inclusive tenho certeza que ajudam demais os clientes de vocês nisso, porque durante muito tempo no Brasil foi muito fácil você investir ficando no CDI, né? Você ganhava muito dinheiro sem ter que correr muito risco, era um investimento de curto prazo, né? Você estava ali no juro de um dia e você tinha um retorno espetacular, né? Você tinha um CDI de 20%, CDI de 15%. Então não era difícil você ter um retorno interessante para o seu recurso. Mas à medida que a gente foi fazendo algumas transformações, o Brasil foi amadurecendo, né, do ponto de vista macroeconômico, as taxas de juros também foram baixando, a ponto de hoje a gente já ter um nível de taxa de juros mais próximo de países desenvolvidos, e aí sim a gente passa a entrar numa nova dinâmica de mercado. Uma dinâmica que para você ter um pouco mais de retorno, necessariamente você vai precisar correr um pouco mais de risco. E aí entra, por exemplo, a assessoria de vocês, e é aquilo que a gente vem trazendo também de valor, que a gente entende que traz de valor para o mercado. Usar a nossa experiência de gestão, minha e do time todo, para poder entregar um produto de valor agregado em que as pessoas possam, ao longo do tempo, perceber o benefício de ter corrido um pouco mais de risco em troca de ter um pouco mais de retorno. E quando você pensa nessa transição que você fez, né, de gestor de fundo de ações para depois vir para o universo macro, o quanto isso agregou para você e o quanto agrega na Kairos hoje essa visão plural? Olha, isso é uma característica muito distintiva, né, da Kairos, do time de gestão especificamente lá, em relação a uma boa parte do mercado. Lá a gente, diferente de outras gestoras que se organizam no modelo tradicional, onde você tem lá o especialista em juros, o especialista em bolsa, o especialista em cada uma das classes de ativos, o que a gente faz lá é assim: todos têm experiência na sua carreira em ter operado múltiplas classes de ativos, em múltiplas geografias, não só no Brasil, e eu acho que isso é um fator muito importante de diferenciação nossa. Porque quando você tem a experiência de ter operado muitos ativos diferentes em muitas geografias, você
passa a ter uma cabeça um pouquinho mais aberta, né, para o mundo do investimento e não fica tão focado naquilo, achando que só tem oportunidade naquele mercado. Então, acho que uma das características importantes lá da Kairos, mas que também foi uma característica que eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira, por ter tido essa oportunidade de gerir vários ativos diferentes e vários tipos de fundos diferentes, é justamente essa capacidade de olhar o mundo, tentar entender o cenário macroeconômico e aí, dado aquele cenário macroeconômico, poder selecionar qual classe de ativo, em qual geografia a gente entende que tem mais valor a ser explorado aí no horizonte de investimento que a gente trabalha. Bacana. A gente acaba conversando com muitos gestores, né? E por vezes a gente vê um pouco dessa visão obtusa, né? Então, assim, buscar alfa necessariamente naquele quadrado muito específico, né? E a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de encontrar ativos que tenham um diferencial de correlação com os ativos clássicos aqui de Brasil, né? Bem citado por você no ping-pong que a gente fez antes ali, o Kit Brasil, né? Então, a correlação acaba ficando muito alta e difícil até de gerar valor, né? Quando a gente está pensando num portfólio completo, né? Que é no universo que a gente vive aqui. Queria que, bom, trazendo esses diferenciais da Kairos, né? E a visão de vocês, o que vocês estão achando do mercado agora? Né? Como que vocês estão enxergando as teses de investimento para esse futuro, vamos falar talvez de médio prazo aqui, tanto de Brasil quanto para fora? Eu vou até fazer uma brincadeira aqui, né, se me permite. O Brasil, historicamente, ele sempre teve na contramão um pouco da história, né? Toda vez que o mundo caminhava bem, a gente estava fazendo as nossas bobagens macroeconômicas por aqui, aí eventualmente o mundo mudava de direção e a gente sofria porque a gente não estava ajustado, né? Não tinha uma economia ajustada. Mas dessa vez, apesar de a gente parecer estar na contramão também, né, no sentido de que nós estamos no início de uma retomada de crescimento, enquanto o mundo está passando por um processo de desaceleração do crescimento, dessa vez a gente está na ponta certa da história, né, porque a gente está vindo de um período inicial, até em outros governos, mas que está se acrescentando mais agora, de mudanças estruturais, reformas importantes, como a reforma da Previdência. Já tínhamos tido a reforma trabalhista no governo anterior e outras reformas que ainda vêm pela frente, como a reforma tributária, medidas microeconômicas também, que estão mudando a cara do país e permitindo que ao longo do tempo a gente venha a ter um crescimento mais alto, né? Afinal de contas, já faz 5 anos que o país não tem um bom crescimento, pelo contrário, a gente contraiu durante 2 anos seguidos na taxa de 3%, né? E desde lá vem numa retomada muito lenta da atividade. Mas a gente entende que no Brasil, o que está acontecendo a gente hoje tem uma agenda correta, do ponto de vista macroeconômico, né? Então, uma agenda onde você está semeando as bases macroeconômicas para que a economia possa crescer sem esbarrar em limitações como a gente esbarrava no passado. Já houve outros episódios em que o Brasil teve retomadas de crescimento. Mas aí, rapidamente, em pouquíssimos anos, a gente esbarrava em algum problema. Ou na nossa dependência de financiamento externo, porque a gente não tinha reservas internacionais. Então, à medida que o câmbio fosse subindo, isso gerava inflação no Brasil, e aí já tinha que subir juros rapidamente para controlar a inflação, abortava um processo de crescimento. Então, assim, teve várias razões ao longo do tempo que impediram que o Brasil pudesse ter uma retomada de crescimento que fosse sustentável. Dessa vez, a gente tem está vendo um lançamento das bases para que o país possa crescer de maneira sustentável. O outro lado dessa moeda é que a gente não é uma ilha, né? Então, por mais que a gente veja com muito bons olhos e com otimismo o Brasil, porque a gente está no início de uma retomada e agora em bases mais sólidas, a gente não está isolado do resto do mundo, né? E o resto do mundo, a gente tem que entender que, pelo menos, se a gente for pegar o caso dos Estados Unidos, né, a gente está vivendo provavelmente o mais longo ciclo de crescimento americano de que se tem notícia, né? Já faz 10 anos que aquela economia está num processo de retomada desde a crise lá de 2008. Né? Então, hoje, o mundo passa por um processo de desaceleração do crescimento. Né? E, obviamente, isso não é maravilhoso para o Brasil. Seria muito mais fácil para a gente que está num início de retomada
que o mundo estivesse crescendo bem. Né? Mas o mundo não está crescendo bem, o mundo está num processo de desaceleração econômica. Tanto isso é verdade que hoje, em vários lugares do mundo, a gente tem taxas de juros negativas, né? O que é uma maluquice sob todos os pontos de vista. Né? Imagina, você hoje vai comprar um título do Tesouro Alemão, por exemplo, e você está pagando 0,30%, 0,40% ao ano para aquele tesouro guardar o seu dinheiro. Né? Então ele te devolve menos do que você aplicou. Não parece a coisa mais inteligente do mundo a se fazer. Mas por que as pessoas fazem isso? Primeiro, porque há um temor muito grande de que essa desaceleração que o mundo tem vivido se transforme numa recessão global. Há esse temor. Né? A gente não concorda com isso, a gente acha que nós não estamos à beira de uma recessão global, a gente acha simplesmente que estamos passando por um processo de desaceleração cíclica, né, das economias desenvolvidas, mas que ainda há bastante espaço do ponto de vista de política monetária por parte de alguns bancos centrais importantes, como o Banco Central americano, mesmo o Banco Central chinês, e também espaço em política fiscal, no caso de alguns tesouros, como é o caso do Tesouro Alemão, né, que podem dar suporte para a economia mundial e evitar que a gente então tenha uma recessão global, evitando então que essa desaceleração atual se transforme numa recessão. Né? Então o cenário que a gente tem hoje a gente ainda vê o mundo com bastante capacidade de evitar a recessão e continuar, ainda que com um crescimento mais lento, tendo um crescimento econômico, tá? E, consequentemente, num juro desse que cresce, apesar de crescer pouco, mas com inflação controlada e permitindo que, então, você tenha juro baixo nas principais economias do mundo, esse mundo ele é um mundo que é favorável aos investimentos em ativos de maior risco. Né? E do ponto de vista do investidor global, os mercados emergentes são ativos de maior risco. E dentro dos mercados emergentes, o Brasil é um dos que talvez hoje esteja na melhor posição para receber esses investimentos e para desempenhar bem ao longo desse tempo. Por quê? Porque a maioria dos outros mercados emergentes, especialmente os principais mercados emergentes, e se a gente falar de México, China, Coreia, né? Se a gente pegar os principais países emergentes, todos eles estão obedecendo mais ou menos o mesmo ciclo de desaceleração econômica que está acontecendo no mundo. Ao passo que a gente está numa postura divergente, iniciando um ciclo de retomada de crescimento. Então, acho que um mundo que seja um mundo de um crescimento baixo, mas com inflação controlada e juros baixos, é um mundo que tenderá a ser benéfico para um país como o nosso, que finalmente está fazendo as lições de casa que precisava fazer e que, portanto, está lançando as bases para ter um crescimento econômico mais acelerado daqui para frente. A gente olha muito aqui, Fabiano, acho que esse contraciclo que a gente vive, né? Então, o Brasil saindo de uma recessão, iniciando talvez um período expansivo e o mundo na desaceleração. Falando um pouquinho do ciclo aí que a gente viveu em 2008, quase que de novo, né? A gente viveu um contraciclo naquela época mais ou menos parecido. A gente cita muito aqui Howard Marks, né? Em surfar os ciclos de mercado, né? Entender onde a gente está no movimento econômico e aproveitar as grandes ondas, né? Porque no final das contas é muito difícil prever o amanhã, ou semana que vem. Mas muitas vezes o ciclo econômico ele dá alguns insights interessantes para a gente fazer allocation, né? Exatamente. Eu trago um tema para você. Hoje a gente está vendo a bolsa tradar aí, uns falam um pouco mais, uns um pouco menos, mas 12 vezes preço por lucro, né? Isso de uma média histórica, onde a gente tinha um juros elevadíssimo, né? Então a gente ajustando o prêmio de risco disso, olhando para a bolsa hoje, o que vocês enxergam, né, para a bolsa brasileira, né? Esse eu acho que é um primeiro ponto. Tá bom. E o segundo ponto, que aí eu acho que tem a ver com essa inversão de ciclo com o global e, por sorte, ou talvez desafiando os livros aí de Money Banking, né, uma política monetária de juros negativo, né? Nenhuma academia explica isso, pelo menos nos livros. Sim. A gente tem um excesso de liquidez no mundo. E isso pode ser talvez uma alavanca muito forte para o Brasil. Você tem uma retomada, você tem um ciclo favorável para crescimento e no mundo um excesso de liquidez. Então, como é que você está vendo isso aí para os próximos, 2 anos? Tá bom, vamos lá. Vou endereçar primeiro o teu primeiro ponto sobre a Bolsa Brasileira, né? Obviamente, no início de um ciclo de retomada,
Tem alguns ativos que se movem mais rapidamente do que outros, né? E normalmente a bolsa, porque ela é, no fundo, o desconto que você espera dos fluxos de caixa a receber ao longo dos próximos anos, necessariamente você precisa ter uma expectativa sobre como será o crescimento de lucros à frente, para que você se sinta confortável para investir na bolsa, né? E o que a gente vê é, dado que nós estamos no início de um ciclo de retomada de crescimento, muito provavelmente a gente vai ver crescimento de lucros muito expressivos por parte das empresas brasileiras ao longo dos próximos 2, 3 anos. Então, naturalmente, isso faz com que a bolsa seja um investimento interessante nesse momento do ciclo de retomada brasileira. Então, primeiro, observando aí a tua primeira questão, sim, a gente acha que a bolsa é um dos ativos, talvez, que tem uma melhor relação risco-retorno olhando os próximos 2 anos, falando de ativos brasileiros. Tá? Agora, como você estava dizendo também, né? A gente está dentro desse mundo que está num ciclo diferente do nosso ciclo. Né? E por conta disso, isso obviamente gera complexidade na avaliação do cenário. E essa complexidade é muito importante a gente ficar atento a ela, porque a gente não é um lugar isolado no mundo. Né? E se você passar a ter uma situação de desaceleração tal que o risco de uma recessão cresça, aí a história brasileira fica menos bonita. Não por si, ela fica menos bonita porque a gente está dentro de um contexto mundial ruim. Então, inclusive a gente até mencionou esse assunto, né, na nossa carta mensal desse mês de setembro, que foi publicada há 2 dias atrás, dessa história do juro negativo no mundo. O juro negativo no mundo desenvolvido, sim, ele tem o potencial de ser uma grande alavanca de investimentos para países que estão ainda no início da retomada do seu crescimento, como é o caso do Brasil, mas ele também é tão estranho, como você mencionou, que a academia também não sabe tratar o assunto juro negativo, que ele pode causar problemas. Né? Vamos lá. O que é o juro? Nada mais é do que é o preço do dinheiro. Né? Então, quando você tem juros baixos, as pessoas que podem ter acesso a esse dinheiro vão usar esse dinheiro, as pessoas e as empresas vão usar esse dinheiro para os seus projetos pessoais ou para os seus projetos de investimento nas empresas. Né? É claro que quando o juro é alto, só projetos muito bons são viáveis. Quando o juro é baixo, aí projetos menos bons ficam viáveis. Mas quando o juro é negativo, quase qualquer projeto, mesmo os porcarias, se tornam viáveis. Então, se por um lado você tem um benefício de juro baixo, criar uma zona de conforto, onde o teu custo de oportunidade é até negativo, e aí é fácil você investir em ativos de risco, porque o teu custo de oportunidade é baixo ou negativo. Por outro lado, um custo de oportunidade negativo faz com que vão ter empresas que ao longo do tempo vão se alavancar demais, vão ter empresas que ao longo do tempo vão investir em projetos que talvez não sejam tão interessantes assim. Então isso, não para agora, mas para um momento futuro, pode causar um desbalanceamento tal que atrapalhe o crescimento mundial ainda mais. Legal. E a importância hoje do internacional dentro do portfólio do fundo, qual exposição mais ou menos o fundo busca ter no internacional? A gente procura ter entre 30% e 40% do risco do portfólio no mercado offshore. Né? E aí não necessariamente é bolsa offshore, pode ser moedas, pode ser juros, pode ser commodities, mas a gente procura sempre ter aí entre 30% e 40% do risco do produto no mercado offshore, justamente para nos ajudar a diversificar os investimentos do fundo e, como eu falei, não ficar na dependência de um único mercado ir bem ou ir mal. Né? Mas para que a gente possa ter essa capacidade de, mesmo em momentos talvez mais complicados, mais difíceis, ter um ou outro ativo, um ou outro tema de investimento que nos ajude a manter o portfólio mais equilibrado. Fabiano, um ponto super importante. Na gestão de fundos, preço é uma coisa que importa muito ou não? Eventualmente o timing de mercado, o flow, o movimento, a direção é mais importante? Olha, como a gente tem uma filosofia de investimento e procura capturar as macro tendências que a gente enxerga no mercado, para a gente, preço é muito mais importante do que timing.
Claro que tudo é importante, né? Você não pode falar, puxa, só o preço é importante ou só o timing é importante. Mas o preço, particularmente para quem está olhando prazos um pouquinho mais dilatados, é muito importante. E isso é algo que a gente dá bastante atenção na hora que a gente vai construir o portfólio. Porque muitas vezes a gente elenca um tema, vamos falar que a gente está conversando sobre Brasil, né? Que é, a gente tem uma visão otimista para o Brasil. Muitas vezes você vê um tema, que é um tema otimista, mas talvez tenha algum ativo dentro daquele país que já tenha andado demais e outro que tenha andado de menos, né? Então, você olhar e ficar atento para esses preços relativos entre as várias classes de ativos é muito importante, mesmo quando você está olhando num prazo mais dilatado. Legal. E Fabiano, quero que você mencione na estrutura da Kairos hoje a forma do qual são distribuídos os riscos ou os books, ou como que vocês fazem internamente o modelo de gestão e como são distribuídos os riscos entre os 5 gestores hoje que tocam. Vamos lá. Hoje nós somos em 5 gestores, né, na Kairos, e diferentemente de uma boa parte do mercado que se organiza com books, né, segregados por classe de ativo, lá a gente tem um book único. Então todos os gestores contribuem para esse portfólio único. E isso a gente entende que nos gera algumas vantagens possíveis, né? A primeira delas é que a gente não precisa ficar pré-alocando risco para as várias classes de ativos. A gente pode se dar o luxo de só alocar risco nas classes de ativos e nas geografias que a gente acha que tem algum valor a ser extraído no nosso horizonte de investimento. Esse é um ponto. E o outro ponto é que isso permite que a gente tenha um alinhamento muito grande com o resultado final da história, né? E quando você tem um book segregado, um livro segregado, o que acontece é que muitas vezes aquele livro ganhou dinheiro, outros livros segregados perderam dinheiro, o resultado final do fundo talvez não tenha sido tão bom, mas como é que você faz para remunerar aquele gestor que estava com o livro que gerou dinheiro, né? A gente fazendo a gestão num livro único, a gente entende que está tendo um alinhamento um pouquinho maior com o objetivo final da história, que é proporcionar retornos interessantes para o investidor. Porque está todo mundo olhando o portfólio como um todo, pensando no portfólio como um todo desde o início. Desde a construção, da primeira construção macroeconômica de cenário, até quais são os temas que a gente quer expressar dentro do portfólio, para daí partir para a construção ativo por ativo do portfólio como um todo e ter toda a nossa área de risco participando desse processo desde o início, né? Então, acho que isso é uma maneira que a gente encontrou de fazer gestão lá, onde a gente tem um pouquinho mais de alinhamento possível com o resultado final, né, sem ter a segregação de livros individuais. E aí você não tem aquele problema clássico que a gente vê no mercado, que é eventualmente o gestor falando, poxa, mas eu não tenho VAR suficiente para fazer isso aqui, né? Eventualmente estou vendo uma posição interessante. Você consegue estar todo mundo alinhado no objetivo final. Claro, assim, vamos lá, vou ser honesto com vocês. Não acho que exista um único modelo vencedor para ganhar dinheiro na gestão de fundos, né? Acho que cada modelo funciona bem com pessoas específicas para aquele modelo, né? O nosso modelo é esse modelo onde a gente não tem uma segregação dos riscos por livros diferentes. É um livro só, todos os gestores contribuindo para esse livro, mas eu acho que isso é muito também fruto, esse modelo é muito fruto de ter pessoas que tenham uma experiência um pouco diferente, né? Experiência em ter operado várias classes de ativos ao longo do tempo, experiência em ter operado várias geografias ao longo do tempo e que permite, então, que nesse nosso time de gestão a gente possa ter um embate de argumento bastante profundo, qualquer que seja o ativo ou o país em que a gente está tratando aquele ativo. Legal, legal. E Fabiano, o pessoal aqui faz uma força grande para a gente fazer um ping-pong rápido, tá? E você só tem 2 opções, tá? Ou compra ou vende. Opa! Tá bom? Então a gente vai começar aqui com esse ping-pong, então... Ou seja, é só compra ou vende, sem prazo, sem nada. Sem nada, compra ou vende. É binário. Tá bom. Paulo Guedes. Compra. Jair Bolsonaro. Compra. China. Vende. Estados Unidos. Compra. Itália. Compra. Argentina.
Poxa, agora você me pegou. Vende. Vende. América Latina. Compra. E a razão do compra é o Brasil. Legal, legal. Nosso cenário para ações específicas do segmento de varejo. Compra. Indústria em geral? Compra. Você não vai ver nenhum setor que eu vou falar que é ruim no Brasil. Por uma razão simples. A gente é muito otimista com o Brasil. Legal, legal. É isso aí, Fabiano. Poxa, queria agradecer a sua presença. Acho que agrega muito valor a gente ter pessoas como você aqui explicando um pouquinho a estratégia do fundo, apresentando a estratégia da gestora. Hoje a Kairos tem um fundo multimercado macro que está aí em boa parte das plataformas e queria que você deixasse uma mensagem final aí para o investidor que eventualmente tem interesse em investir junto com vocês. Okay. Bom, primeiro o que eu queria dizer para vocês é que a gente na Kairos se preocupa muito com o equilíbrio do portfólio, porque a gente entende que o investimento não é um jogo de uma semana. Investimento é algo que tem que ser olhado sempre no longo prazo, né? E especialmente para você poder perceber o valor de ter corrido mais risco no seu investimento. E que valor é esse? É ter mais retorno? Obviamente, quando você investe num produto que tem mais volatilidade, ou seja, que oscila mais, você tem que ampliar o teu horizonte de avaliação para você poder perceber realmente o valor de ter investido em algo um pouco mais arriscado. Então a mensagem que eu queria deixar para vocês é, olha, a gente é uma casa formada por gente muito experiente, tem muito tempo de mercado, que faz gestão há muito tempo, né? E que tem um foco sempre em que nós estamos numa maratona. Investimento para a gente, se eu puder fazer um paralelo com o atletismo, para a gente investimento é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. E numa maratona, em nem todos os momentos você está dando o seu pique máximo, né? Pelo contrário, tem momentos que você tem que guardar energia, tem momentos que você abaixa um pouco o seu ritmo para poder guardar um pouquinho de fôlego para mais na frente, quando der uma clareada no seu cenário, você poder acelerar um pouquinho. Então é assim que a gente aborda investimento, né, na Kairos. Então eu acho que esse talvez seja o principal valor que a gente pode oferecer para os clientes, que é uma perspectiva de longo prazo, onde a gente está mirando, em primeiro lugar, a preservação do capital do cliente ao longo do tempo e, obviamente, proporcionar um retorno diferenciado ao longo do tempo. Vou chamar você para falar aqui na nossa reunião de time de terça-feira de manhã, porque a gente fala muito essa frase da maratona e não é uma corrida de 100 metros. Acho que a visão tem que ser essa mesmo, de longo prazo. Parabéns, Fabiano. Obrigado, Bruno. Obrigado pela participação. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Um abraço.